Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Olá, galera, pessoinhas. Nós estamos aqui, sejam bem-vindos a um mais novo episódio do nosso podcast, que fala, né, sobre tudo, vida adulta, cultura inútil, eu sou a rainha, sociedade, com aquele toque de humor e muita informação. E aqui, eu e Zá já contamos algumas das nossas histórias de viagem. Agora a gente tem convidados que irão compartilhar conosco suas histórias. Conta aí, Zá! Então, a gente tá com um time de peso aqui, né? A gente tá com a Rê. Oi, Rê. Obrigada por vir. Oi, Zá. Oi, Flá. Oi. Obrigada eu pelo convite. Tô bem feliz e animada para contar muitas humilhações que a gente passa nessa vida. Feliz para contar humilhações. Eu gosto de gente assim. É isso, é sobre isso. Rê tem bastante histórias aí pra dividir com a gente. E o Juan. Oi, Juan. Obrigada também por estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar com vocês aqui. Zá, Flávia e Rê, também poder colaborar com vocês, contar um pouquinho das aventuras que eu me meti em viagens e experiências mundo afora por aí. Estou com a sensação de que todo mundo passa muito perrengue, então eu tô mais tranquila agora. Porque eu sempre fico achando que sou só eu, porque eu sou esquecida, não presto atenção nas coisas. Mas não, né? Todo mundo, então tá bom. Não. Eu acho que a gente chegou a falar, né, no primeiro episódio, né? Esse vai ser o nosso segundo Histórias de Viagem. Porque esse é o tipo de tema que eu acho que rende muito, né? E agora com convidados, né? Eu acho que quando você sai do seu ambiente, né, da sua cidade... Seu habitat natural. Acabou, amor. Se prepara que o perrengue vem. No início, ou no meio, ou no fim. Vai ver. Ou em todos os momentos. Em todos os momentos. Mas aí é sempre dureza. salva uma coisinha boa pra você lembrar. Aí é dureza. Mas vamos lá, né? Só para começar e de maneira um pouquinho assim, breve, conta pra gente assim, vocês têm uma grande paixão em viajar? Pode começar, Rê. Tenho, inclusive assim, quando eu era criança e eu assistia as novelas com a minha mãe, a minha frase de criança era: eu vim ao mundo para conhecer o mundo. Só não sabia como, mas desde criança eu sempre gostei muito de viajar e sempre trabalhei pensando em viagem. E aí, com o passar do tempo, a minha frase foi atualizada, né? Então, a minha frase atual é: alguns viajam para se perder, eu viajo justamente para me encontrar. Inclusive, é a minha frase que tem aí dentro do meu Instagram, nas minhas redes sociais, porque é isso, eu viajo para eu me encontrar. Inclusive, aqui em casa, vira e mexe, eu falo: eu preciso viajar, pelo amor de Deus, senão eu vou matar alguém. E aí, o meu lugar de equilíbrio são as viagens. Porque você precisa se encontrar. É isso. É básica, né? Desde criança decidiu o quê? Desde Queria criança. Viajar. Eu gosto de decidida assim. Amo. Eu gostei disso aí. Sabe por quê? Eu me identifico um pouco porque eu sou curiosa. Então, quando eu vejo uma coisa na televisão, e eu sempre fui noveleira também, né? Até hoje, gente. Até hoje sou noveleira. E aí eu fico vendo aquele lugar, eu fico com uma curiosidade pra conhecer. Sim. Sabe, eu fico tensa na vida. Eu falo, mas eu tenho que ver isso, eu tenho que não sei o quê. Só pra fazer o adendo, ontem eu tava assistindo aquela festa de Parintins, do Boi Caprichoso e o Garantido. Ai, que pronto, acabou. Gente. Acabou. Agora sim, o ano que vem eu quero, né, Zá? Já tá comigo. Todo dia eu mando uma coisa nova pra ela. É carnaval. Agora, Zá, temos festa de Parintins. Aí nós temos Alter do Chão, que a gente quer ir, que eu vivo enchendo o saco dela. E tem outra coisa, não tem, Zá? O São João. Eu sou o João. É isso, Júlia, gente. Esse carnaval, esse podcast, ele precisa dar certo. Não, ele já tá dando, só queria dizer isso. Amém, Senhor. Ele Já precisa ser rentável, vou corrigir aqui, porque aonde eu vou caber? Onde cabe? Não, eu tô chocada. Porque viagens. Eu vendo aquilo ontem, gente, e eu pensando, como que eu nunca fui ver isso? Pois é. E é uma festa muito bonita. Eu não conheço, tá? Mas eu tenho um amigo que é de lá, e ele sempre
sempre fala dessa festa. Ele falou, Regiane, coloque, por favor, nos lugares para conhecer na vida. E o São João também, eu não conheço o São João. Me Regiane, convida, gente, nesse então, rolê, por favor. então pronto, ano que vem o nosso Anotado. podcast vai dar certo, vai rentabilizar e a gente vai pro São João. De lá a gente já vai direto para Parintins, porque é tudo pertinho, a data uma da outra. E se você quiser também, está convidado para o carnaval, que mais há? Ao pé do chão. Não, Tá bora. fácil. Juan Ano que também vem, vai agenda. conosco. Você sabe que eu tenho um combinado com o maridão aqui em casa, que é, eu falei, meu sonho é acordar no Carnaval de São Paulo, no Sambódromo aqui, aí passa um dia no Sambódromo, no dia seguinte pego um avião, vou pro Rio de Janeiro, assisto de lá, depois pego outro avião, vai pro de Salvador e assisto de lá. Obviamente que no mesmo ano era o meu desejo, né? O maridão falou, Regiane, dá pra dividir isso em 5 anos? Tem um jeito também, Regiane, você pode ficar amiga tipo da Anitta. Isso, da Mas, Ivete, Da Ivete. do Léo Santana. É isso, são minhas inspirações. Eles podem, por que eu não posso, gente? Você tá Sério. aparecendo eu falando pro meu. Eu já contei, acho que essa história aqui. Como é o nome daquele, gente? Pessoal que cuida da gente, da ortopedista. E quando eu voltei da Bahia, dancei muito, tive um monte de problema aqui no corpo por conta disso. Eu falei, mas a Ivete não faz? A Ivete não dança 5 dias? Ele falou, você malha como a Ivete? Eu falei, não, mas eu quero. É isso, a gente quer só o Ué, resultado, gente, A é Ivete isso. tem 50 e dança 5 dias num trio, por que eu não posso? Aí, Pois é, exato, tô contigo. E você, Juan? Meu, Já conheceu em alguma dessas festas que a gente falou aqui? Nossa. Ou como é a sua paixão aí por viagem? Eu tô com medo de terminar esse episódio aqui com 3 viagens agendadas e dicas nos próximos 3 anos. Vai Então, ter. assim, ó, fecha os apps, gente, fecha os apps, gente. Eu juro pra você, pior que eu tenho uma sessão aqui no meu celular só de aplicativo de viagem. Olha. Uns 3 de hotéis, 2 de busca de passagem, outro de milhas, e assim a gente vai se programando pra gastar pouco. E um da oração para todo Isso dia a é gente verdade. nós vamos para pagar a fatura do cartão. Não, tem que ser um bom amigo do gerente do banco pra dar limite pra todos esses sonhos aí. É outra realidade. Se me deram um limite é porque confiam em mim. Se eles confiam em mim, eu também confio. E eu penso o seguinte, eles têm analista de crédito, analisa a minha vida inteira, sabe quanto eu ganho e me deram o limite? É. Tanta gente cuidando da minha vida, só eu. Pronto. Então, Eu vou dizer quem que sabe não. mais que eu. Eu vou dizer que eu não sou capaz. Exato. Meu, vou falar pra vocês, minha paixão de viajar, vem sabe de onde? Eu sou um amante de história. Eu olho pelos lugares assim, eu vou imaginando, a história dessa cidade, quando foi fundado, que país que eu tô, que Nossa, cidade é essa, por que as pessoas daqui comem assim? Amo. Eu paro assim na praça da cidade, nos lugares e fico viajando. E eu sempre pensei assim, tem tanta coisa incrível no mundo para a gente ver, né? Países completamente diferentes, culturas diferentes, línguas, as etnias. Isso me encantava tanto, sabe? Cidades históricas que estão aí há mais de 2000 anos de pé. E como é que eu não vou ver essas coisas, né? Como é que eu vou... Eu sei o que sentimento é esse. É meio estranho, sabe? Eu não queria viver minha vida só daquelas rotinas de entre 2 locais importantes, seja de casa para a escola, depois de casa para o trabalho, depois de casa para a universidade, de casa para X lugares, sabe? Eu acho que a gente precisava ser um pouquinho mais livre. E aí isso me inspirou a começar a viajar. Não, e eu vou te falar uma coisa, Juan. Eu tenho a mesma sensação. Eu falo assim, ai que triste viver e não ver as coisas. E aí, eu adoro história também, né? Eu adoro história, geografia, eu sou meio retardada. E aí, eu fico pensando, gente, mas eu lembro, assim, só um adendo aqui, com a primeira vez que eu fui pra Europa, e é tipo um lugar mais antigo, assim, que eu acho que eu já fui. E aí, eu lembro que eu ficava vendo aquelas pilastras gigantes, eu me abraçava e falava, gente, isso aqui tem 3.000 anos! Nossa, é muito legal, é incrível. Ai, meu pai, me identifiquei. Muito bom, gente. E para começar aqui, vocês têm alguma história assim de viagem de infância para dividir aqui com a gente? Que essas viagens assim, a gente faz com os pais, né? Pessoas. Eu não vou dizer. Olha, não sei se é bem uma viagem, mas eu juro pra você, eu sempre fui. Hoje eu sou um mochileiro, mas desde pequeno que eu tinha esse negócio. Eu acho que eu devia ter uns 4 para 5 aninhos de idade. E minha mãe, né? Minha mãe tinha acabado de casar com meu padrasto e tal. E eles estavam mudando para outra cidade. E eu ainda tava naquela, né? Entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais, que eram um pouco mais afastado. Juro, acho que eu devia ter uns 5 anos de idade. E aí eu fugi da casa da minha avó, lá no Nordeste, morava ainda. Coloquei uma caixa de papelão na cabeça e fui pra beira da rodovia pedir carona. Vou falar pra você que
Juro, cheguei. podendo. Uma criança de 5 anos de idade conseguiu uma carona. Conselho tutelar, meu Deus. Foi. Meu Deus. Vou falar pra você que esse tipo de coisas, inclusive uma história que eu quero compartilhar lá na frente, até hoje eu sou assim. Eu vou pra beira da estrada, eu peço uma carona, eu conheço alguém, eu confio em Deus e falo assim, ó, me proteja. Eu sei onde eu quero chegar, mas Confio em Deus, é muito bom. juro. Entrego minha vida nas tuas mãos, Senhor. Quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, uma criança de 5 anos de idade com uma caixa de papelão na cabeça. Do céu. Você acredita? Nossa, voltaram na hora pra casa da minha avó, quase brigam com a bichinha lá. Como é que você não consegue cuidar de uma criança de 5 anos de idade? Aí, depois dessa fuga, eu já vi que ninguém ia segurar mais, né? Eu falei assim, Acabou, né? Deus guardou de pequeno, agora de grande é 2 cuidando, ele e eu, né? Então, Muito bom. é isso. E você, Rê? Não, eu não consigo bater a do Juan, mas Nada bate, amor. nada bate essa daí, essa fofoca ninguém bate. Mas desde criança, a minha mãe é de Minas Gerais, então as nossas férias escolares era lá na cidade dela. Eu sou pisciana, né? Então a pessoa assim, muito amor, paz e amor, gosta de ver todo mundo junto. E lá a família da minha mãe trabalha na fazenda, né? Eles trabalham lá até hoje. E eu me lembro plenamente, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade também. Normalmente na parte da manhã eles separam as vacas dos bezerros para tirar o leite da vaca. E eu vi os bezerros chorando, fiquei super triste pelos bezerros estarem chorando, não entendi o porquê que ele estava chorando e eu juntei os bezerros e as vacas. O que aconteceu? Os bezerros tomaram o leite, acabei com o leite do dia da fazenda. A tia da minha mãe, ela veio gritando, perguntando quem foi que tinha juntado. Eu neguei, tá? A viagem inteira. E assim, eu era a única paulista lá, gente, só podia ser eu. Mas enfim, aos 7 anos, a gente acredita que ninguém desconfia. Ai, lógico. E aí eu fiquei quietinha todos os dias e eu só contei pra minha mãe que tinha sido eu que tinha feito ali, juntado todo mundo, quando a gente voltou. Aí minha mãe agradeceu por eu ter falado, e ela falou, filha, era óbvio que era você, porque a única perdida ali dentro era você, desse rolê. Então, assim, sempre tive esse lugar aí de juntar todo mundo numa viagem, num rolê, num encontro, mas quando fala de infância, a única coisa que eu me lembro é dessa viagem. Não, mas também, né, amiga, você quase destruiu a fazenda. Quase, acabei com a comida do dia. Acabou, não tinha leite, não teve mais queijo, não teve mais nada. Nada. Eu tenho uma história que eu fui apurar com a minha mãe, né? Eu fui batizada em Pernambuco com 5 anos de idade. E aí eu falei, cara, até onde eu sei, eu não era uma criança boa, né? Não sou uma pessoa boa ainda. Começa por aí. Aí, eu sei que minha mãe foi de ônibus. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me conta como foi essa viagem, né? Qual foi o caos? Aí a minha mãe, que é uma fofa, vocês podem ouvir o episódio Ser Mãe Ser Mãe não, Flávia, me ajuda. Qual é o nome do episódio? História gravamos com as nossas mães. Estamos perdidas aqui, depois eu leio. Vocês vão ver que minha mãe é uma pessoa muito fofa. Ela falou, você não me deu trabalho nenhum, né? Mas ela disse que eu só queria ficar com ela. Ficava o tempo todo com ela. E aí teve um dia que ela me deixou dormindo na casa da minha avó. E eu acordei. Me deparei, vi que não estava com a minha mãe. Eu disse que fiz um escândalo. E é um interior, né? Tipo, do Nordeste, assim. As casas são bem espaçadas. Ela tava, tipo, a 5 minutos, mas ela conseguia ouvir os meus gritos. Boazinha você, né, amiga? Bem tranquila ela, bem colada. Um anjo. Falei, meu Deus, mãe. De criança que a gente quer ter por perto. É isso, iluminada. E minha mãe, foi só isso. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Acabou com metade da cidade, mas tá tranquilo. Quebrou uma casa. Muito bom, muito gente boa. Muito gente boa, tadinha da minha mãe. Enfim, era isso. Essa é a minha história de infância. Não, eu acho que eu tenho uma história de infância que eu acho que eu não contei um outro, é que quando eu era criança, a família da minha mãe também é do Nordeste, da Paraíba. E a gente mora aqui em São Paulo, eu sempre morei aqui, minha mãe mora aqui há muitos anos. E eu lembro mesmo de uma viagem, assim, que ainda eu era criança e a gente ia de ônibus. 3.000 quilômetros, 3 dias de viagem. Cara,
Coragem, né, chegava, gente? e minha mãe, não, coragem a minha Da mãe, mãe, louca, né? Era eu e minha irmã, eu tinha uns 11 anos e a minha irmã acho que tinha 5 anos, uma coisa assim. Já pensou você segurar 2 crianças num ônibus 3 dias, gente? Não Ah, tinha eu acho. iPad, né? Não tinha iPhone, não tinha iPad, tinha nada. É isso que eu ia falar, eu não tô segurando meu sobrinho, gente, no carro. Imagine 2 dias com a criança no ônibus. Pois é, e minha mãe, não sei como, mas eu lembro, e sabe algumas coisas que me marcaram assim, eu lembro que a gente foi indo aí, a parada tal, e aí eu tenho o problema do Juan, que eu sempre gostei de história e geografia, e eu ficava tentando achar, Juan, nas paradas, a comida daquele lugar. Ó que louca, muito louca. Eu ficava, a gente tá em Minas, o que come em Minas? Você falou dessas viagens, a minha família, né, é lá do Piauí, e eu fiz diversas dessas na infância. Olha aí. E o medo da minha mãe era na hora do banho. Por quê? Porque vai as mulheres para um lado, os homens para o outro, e eu ia sozinho. Puta Uns merda. 8, 10 aninhos pro banheiro masculino Que lá. judiaeira. Aí, coitada, a bichinha ficava morrendo de medo de esquecer um filho numa parada de ônibus dessas aí. Caraca! Minha mãe tinha Olha. medo, a gente perdeu o ônibus, né? Porque, tipo, vai Tinha sair que tal comer. horário. E tinha que comer, dar banho em 2 crianças, fazer não sei o quê, tchá, tchá, tchá. Mas eu lembro que eu chegava, eu falava, mãe, a gente tá onde? Aí minha mãe falava, tá em Minas, menina. Aí eu, mãe, o que come aqui em Minas? Muito louco. Aí depois, a gente tá onde, mãe? Na Bahia. O que tem aqui na Bahia? O que come aqui na Bahia? Pra sobreviver a uma viagem dessa, eu lembro que eu levava uma mochilinha assim, cheia de gibi, livro, tudo que pudesse. O minigame com... Minigame! Isso Nossa, mesmo. Juan, isso revela idades. Estão querendo falar de idade, Regiane? Tá tudo. Só que quiser, assim. Não vamos falar de idade, que ninguém precisa saber sobre isso, mas podemos, lógico. 37, pisciana, com ascendente em câncer, é isso, toma completo. A gente tá falando dos signos, é verdade. Verdade. Aqui, ó, 40 anos, ai meu Deus, calma. 40, a primeira vez que eu falo isso, eu acho nesses negócios, né? 40 anos. Ah, sim, todo mundo sabe, amiga. Porque não tem mais jeito. Toda gravação é um drama, vai. Tá bom. Geminiana com ascendente em Áries, ó. Psicopata. E você, Juan? Eu tenho 31 anos. Fiz semana, deixa eu ver, algumas semanas atrás, agora em junho, dia 7, e sou geminiano. Sou geminiano. Isso explica muita coisa. Eu só não sei a ascendência, mas que eu sou geminiano, sou. Juan, se você falar seu ascendente, eu ia falar, caramba, esse menino é diferenciado. Porque olha... Porque os homens não costumam saber, né? Os homens não costumam saber, gente. Eu sou leonina com ascendente em Capricórnio. Bem chata ela. E quantos anos, Adelaine? Já é verdade, 34. Tá aí, pulando essa etapa aí, ó. Dando uma de louca, dando uma de louca. 34, gente. Ai, ai. E na adolescência, vocês têm alguma história, assim, de que vale compartilhar aqui com a gente? Eu tenho uma muito interessante aqui. Eu acho que essa vale a pena. Essa vale a pena compartilhar com vocês. Talvez alguém já passou por uma parecida, né? Então vamos lá pra gente se identificar. Eu tinha um tio que ele tinha uma casa na praia, e sempre a gente ia nas férias pra casa desse tio, né? Lá na Praia Grande, olha, na Praia Grande. E aí, a gente tinha uma prima, uma priminha, e a gente era super apaixonadinho um pelo outro naquela época. Aí, na época, não podia. Se meu tio visse eu dando um beijinho naquela minha prima, ia ser o caos. Já era minhas férias às praias. Nem um ano mais eu ia poder ir pra praia, né? Então. Ia ficar aqui, nessa era perigoso. Aí, nós combinamos, olha como que é a cabeça de pré-adolescente. Eu devia ter uns 14 anos aí naquela época. A gente combinou de mergulhar. A gente ia mergulhar e a gente mergulhava e dava um beijinho embaixo d'água, né? Porque. Amei. É muito bom. Se os parentes vissem. Mas, gente do céu, nenhum desses mergulhos pra dar um beijinho, minha sunga não saiu. Meu Deus! Só foi a sunga. E vai os dois correndo atrás dessa sunga, porque senão como é que eu ia sair de dentro daquela água? Eu juro pra você. Saiu. 2 desesperados, nunca mais. Eu me atrevi a entrar dentro de uma água, assim, dar pelo menos uns 3 nós, assim. A sunga fica até com a marca na cintura até hoje. Porque eu me vi apertado naquele dia pra sair dentro daquela água sem uma sunga. Minha família achou, toda, né?
Achamos, saiu os dois Graças desesperados a lá, Deus. tampando aqui, levantando a mão, gritando pros outros banhistas aqui, pega essa sunga, Pega a pega essa sunga." sunga. Parece que é o universo, né? Tipo, vai fazer coisa errada? Tá Pera fazendo aí. gracinha? Peraí Juro que eu pra vou dar um você. jeito. Nunca mais, eu ia ficar dentro daquela água até escurecer, 7 horas da noite, Até minha família morrer. indo embora. E Juan, você deu beijinho, pelo menos? Dei, fomos pegos anos pelo depois. menos. Fomos pegos anos depois, mas dei um beijinho sim. Não importa. Não foi naquele ano, né? Não foi, mas também foi muito coisinha de filme. Oh, meu Deus do céu. Muito Mas foi boa bom. essa. Bom, mas vamos pro que interessa, para as histórias da vida adulta, porque se tem um prazer, né, que é depois que você começa a trabalhar, né, dá para melhorar o nível ali das viagens. A Rê, pelo menos a visão que eu tenho, tá, Rê? Só viagens de luxo. Ai, Olha meu aí. sonho. Meu Olha aí. sonho. Ai, gente, eu viajo muito de Ó luxo. você. Todo feriado próximo, vou estar Já esquiando. Estarei esquiando, é isso. sempre. Viagem É de isso. luxo, sim. E eu vou dizer por quê. Porque Regiane foi para a Europa ano passado e colocou esse podcast para tocar na executiva do avião. Tá Foi. bom para vocês? Mostrei pra todo mundo lá. Falei, gente, por favor, vamos seguir aqui, ó. E a dedicação dela, vou dar play em cada país que eu passar. É isso. Foi Isso aí. Missão dada e missão cumprida. Ai, Viu? eu Cada gosto país, eu e maridão, demos play em algum podcast de vocês, ouvimos, pra ter lá mais um país na lista. É isso. Adoro, Foi ótimo. adoro. Foi ótimo. Assim, França, Itália, Alemanha. Esse negócio aqui tá muito chique. Rê, até onde eu sei que você já fez um intercâmbio pro Canadá, né? Tem Isso. histórias boas disso aí? Olha, tenho sim. Alguns perrenguinhos, vamos dizer assim, querendo ou não. Eu e o maridão, a gente passou ali por volta de uns 45 dias no Canadá. E a cultura do Canadá é muito diferente da nossa, né? Então, alguns perrengues que a gente passou ali logo no primeiro dia. Eu cheguei no Canadá no dia do meu aniversário de 30 anos, né? Foi exatamente nesse dia. E já é um marco na vida da mulher, né? 30 anos. Eu, aos 15, tinha 50 mil planos. Aos 30, eu tinha realizado 0 planos de todos os combinados. E fomos Tava fácil. E aí fomos jantar num restaurante. Chegamos no restaurante, aqui no Brasil você é uma mesa vazia no restaurante, o que você faz? Você entra e senta, simples assim. Básica. Então nós entramos, o restaurante estava um pouco vazio, sentamos numa mesa de 4 lugares. Eis que chega, né, o garçom e pergunta pra gente, vocês estão esperando mais alguém? E aí eu olhei pro Vitor, o Vitor olhou pra mim, a gente, não. Aí ele falou, então, essa mesa é de 4 lugares. A gente falou, tá bom? Aí ele falou, então, vocês podem levantar, por favor, e esperar liberar uma mesa de 2 lugares? E aí eu olhei pro Vitor, né? A gente ficou na dúvida se a gente estava entendendo ou não estava entendendo o que estava sendo falado. E aí ele foi e falou de novo, ele falou, vocês podem levantar, por favor? A gente, não, desculpa, a gente, né, vamos levantar aqui. E aí a gente ficou em pé, gente, esperando liberar uma mesa de 2 lugares. Aí você pergunta, e a mesa de 4 foi ocupada? Não. O tempo que a gente ficou lá, a mesa ficou super disponível. Jantamos nesse restaurante, bem gostoso. Mas assim, foi o meu primeiro choque de realidade, né? Quando eu cheguei lá no país, foi esse de falar, gente, é muito diferente mesmo do meu país. Então esse foi o primeiro perrengue, logo na largada, assim, tipo, welcome to Canada, né, basicamente. E uma história do maridão que ele liberou contar, que ele passou vergonha, gente, essa vergonha, assim, eu fiquei com vergonha por ele, tá? A gente decidiu comprar roupa em um outlet que era em outra cidade, então nós fomos de ônibus até esse outlet e nós estávamos sem internet. Então, o que a gente fez? Pegou um mapa, pensa num mapa grandão mesmo, assim, da cidade, né? Estávamos no ônibus, mas a gente não sabia em que ponto nós iríamos descer. Aí o Vitor, eu olhei pro Vitor e falei, Vi, vai lá perguntar pro motorista, né? O cara sabe onde tem que descer, ponto. E aí o Vitor foi com o mapa dobrado. O ônibus, ele tava numa marginal, lá, numa avenida super
lotada. E aí o Vitor olhou pro cara e falou: olha, queria tirar uma dúvida com você. Em que ponto que eu tenho que descer? Só que enquanto o Vitor falava isso, ele tava abrindo o mapa para colocar na frente do motorista. E aí o motorista gritou: stop! Dentro do ônibus, o ônibus inteiro ficou olhando pro Vitor. O Vitor com o mapa meio que aberto, meio que fechado, ele não sabia se ele abriu ou fechava o mapa. E aí o cara falou: senta e na parada você fala comigo. E aí, de fato, o Vitor dobrou o mapa, né? Sentou lá na frente. Eu fingi que nem conhecia ele. Falei: senta comigo essa pessoa. Aí já vi assim, nossa, Bem parceira. Bem parceira ela, bem parceira. Conheço. Quero nem amizade com esse tipo de gente. E aí, quando de fato parou num ponto, o motorista falou pra ele, falou: gente, você é louco, por acaso? Porque como que você abre um mapa no meio de uma rodovia? E aí, assim, gente, no Brasil, a gente olha o mapa, olha o celular, fala com o colega, né? Bota a mão pra fora, faz mil coisas ao mesmo tempo. Come, dorme. Faz reunião de trabalho. É isso, tudo ao mesmo tempo ali. E aí o cara explicou qual que era o ponto que a gente ia precisar descer e tal. Mas o Vitor ficou bem envergonhado e eu quase falei pra ele: você continua aí na frente e finge que não me conhece até a gente descer. Muito bom, Rê. Ô, Rê, essa história que você contou da mesa, quando eu fui pra Argentina, eu vi isso acontecer. A mesa para 4 lugares vaga. E colocaram a gente, não, aquela mesa é para 4 pessoas. Vocês não vão sentar ali. Falaram assim, vocês precisam sentar numa mesa de 2. O lugar até tinha uma rotatividade muito grande. Rapidamente a mesa foi ocupada. Mas eu vi essa cena acontecer num restaurante vazio. É isso. Onde tiraram um senhor que eu tava usando muleta de uma mesa que era para aproximadamente 4 pessoas e eles estavam em 2. Aí, Tiraram, gente, horror. Aí eu falei assim, gente, um bom senso, né? Até entendo isso de, né, usar a mesa que está com a quantidade de pessoas que você tá no grupo, mas, poxa, o negócio tava vazio. Sim. Sabe? Não faz sentido. Enfim, não é cada cultura, a gente não entende. Não entende. Não. Só aceita. Eu lembrei de uma coisa, quando eu tava na Itália, eu fui no Mac. E aí a gente sentou pra tomar café da manhã. E aí a gente sentou, comeu e ficou conversando. Eu tava com umas 3 pessoas a mais. Aí o segurança veio tirar a gente e falou: não, não precisa ficar conversando. Já comeram? Então eu vou embora. Eu falei: gente, nossa, que ignorância. Eu passei por isso também na Itália. Aí, ó, tá vendo? A gente parou num lugar, e aí o cara, antes da gente entrar no restaurante, o cara falou: vocês vão comer e beber ou vão só beber? Aí a gente falou: só beber. Aí ele falou: então tá fechado. Aí eu falei: gente, tá aberto, eu tô vendo que tá aberto, lindo. Gente, que absurdo! Não, total. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo assim, e aí ele falou: tá fechado. E eu: tá bom, né? Tá fechado, tá bom. E fui pra outro lugar, fazer o quê? Tem que aceitar, né, gente? É cultura, não tem o que fazer. É muito engraçado. O meu susto, ele veio, tipo, pegando nossas coisas, sabe? Pegando os copos vazio, tirando da mesa, e ele tá limpando. Aí ele falou, tipo, se vocês já comeram, tem que sair. Aí eu, gente do céu. Isso. A nossa temporada do Canadá foi bem assim, todos os restaurantes que a gente parava, porque a gente fica no restaurante até fechar, né, gente? Vamos lá. Tava de férias, não tinha compromisso, tava lá de boa conversando. Ele percebia que a gente não ia pedir mais nada, tava ali batendo papo, já chegava a conta, do nada, assim. Na primeira vez a gente estranhou, depois a gente só aceitou. Inclusive, acho que depois de 15 dias, a gente falou: vou pedir a conta primeiro, que eu não vou dar esse gostinho pra essa pessoa. Não aguento mais ser expulsa. Chega. Muita humilhação. E você, Juan, conta aí suas histórias de viagem da vida adulta. Nossa, olha, muito complicado pra mim, que vocês vão falando, eu vou lembrando 1, 2, 3, 4, 5, vou tentando fazer minha seletiva aqui. Mas eu vou contar uma de choque cultural diferente. Eu fiz intercâmbio, morei um tempo em Dublin, na Irlanda. E durante o intercâmbio eu trabalhei de Deliveroo. É como se fosse tipo um iFood daqui na bike, né, na bicicleta. E cruzava a cidade inteira entregando comida
com a minha mochilinha lá e na bicicleta. E aí um dia, normal, o semáforo tava fechado, né, pra carros, e não tinha ninguém numa avenida, não tinha ninguém. E eu passei, juro pra você, no que eu passei com a bicicleta no semáforo vermelho, mais uma viatura da polícia me perseguiu de tal maneira, Gente. parou do lado e falou assim, que cor que é aquele... E realmente, quando alguém briga com você em outro idioma, você fica desconcertado pela situação, tentando entender o que a pessoa tá falando, e o cara me perguntou 3 vezes, que cor que tava aquele semáforo? Aí eu falei pra ele, quando eu passei tava verde. Ele perguntou de novo, que cor que tava o semáforo? Eu falei, olha, se ficou vermelho depois, pode ser. Tentando responder de maneira diferente. Eu já ia falar assim, ai meu Deus, não sei falar mais nem verde em inglês, Juro. meu Deus. Aí quando esse cara perguntou pela 3ª vez, eu já vim com desculpa. Eu falei, desculpa senhor, tava vermelho quando eu passei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mas é que, é bem diferente, porque era uma avenida, não tinha ninguém, não tinha nada, e era uma bicicleta. Os carros pararam e eu falei, eu vou passar. E eu não sabia que com a bicicleta eu podia ter tomado uma multa lá na Irlanda. Nossa. Nossa, gera Juro pra multa, você. Juan? Uma multa. Nossa, Uma multa. gente. Em falar em multa, não sei se vocês lembram, mas não sei se vocês sabem, tem uma multa pra se você... Acho que foi na Alemanha que eu tomei uma multa do transporte público. Meu pai Se você não guardar o ticket? Olha que coisa. Eu já tava há umas semanas lá, e a maquininha, você escolhe o idioma. Se você quer espanhol, inglês ou alemão, pra comprar o bilhete. Sabe quando você tá tão no automático que você já digita os botões na ordem certinha? Uhum. E lá, é assim, as plataformas são abertas, pelo menos nas estações que eu fui, nas plataformas abertas, você compra o ticketzinho e entra no trem. Ninguém confere, ninguém vem falar nada. De vez em nunca, passa um fiscalzinho, e ele vai escolhendo aleatório a pessoa lá e fala assim, olha, ticket, por favor. Aí você mostra o ticket, ele escaneia pra ver se tá válido e vai continuando. As plataformas são abertas, né? Aí eu tinha comprado o ticket e chegou esse fiscal, passou. Ticket, por favor. Mostrei meu ticket todo orgulhoso de ter comprado. Na hora que ele escaneou o negócio, esse homem começou a gritar. E falou assim, Meu desce Deus. do trem agora. O que você tá fazendo? O que você tá burlando aqui? Juro, eu comprei errado, eu comprei de estudante. Nossa, Comprei no automático ali, eu já sabia onde os botões eram, nem coloquei em inglês. Comprei em alemão mesmo. E aí, esse cara, nossa, eu não lembro, mas eu acho que a multa era 10 vezes o valor do bilhete. Nossa. E eu tinha falado pra ele assim, eu falei, moço, não tem como eu pagar a diferença do ticket do estudante, o ticket cheio. Eu não entrei sem bilhete, eu só comprei o bilhete errado, não sei nem como é que compra, né? Nada. O carinha só falou assim, ó, me dá o passaporte, você vai pagar agora ou na saída. Nossa. Juro pra você. Caraca, Gente do céu. sem massagem, sem dó. Nossa, e aí, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com umas pessoas que eu estava, uns parentes que eu estava, numa viagem na França. Uma amiga minha tinha ido uns meses antes. Ela falou assim, Flávia, quando você passar o seu ticket na catraca, você não joga fora, porque nas conexões, eles podem pedir. Aí eu falei, não, vou jogar. Eu enfiava dentro, parecia uma lixeira, né? Todo dia eu enfiava aquele monte de ticket no bolso. E aí essas pessoas estavam comigo, não, isso não existe. Eu falei, gente, vai dar errado uma hora. Dito e feito, uma conexão que a gente que tava lotada, era horário de pico, quando a gente olhou assim, a polícia parada. E aí eles escolhiam aleatoriamente. Escolheu justo quem? As 2 pessoas estavam comigo que estavam sem o ticket. Pronto. Aí todo mundo, tira o ticket. Aí eu tirei o meu, aí parou a gente, eu acho, o nosso grupo. Aí o meu, aí de outra pessoa. Aí quando chegou na vez desse rapaz, eu joguei fora. Aí o cara, então você vai pagar uma multa. Eu acho que foi assim uns 150 euros. Pra cada um. Era muito caro. Foi E ele ficou tentando falar que não estava escrito em nenhum lugar. Isso. E o policial, ó, nem aí. Aí ele pegou e o cara tinha maquininha, passou o cartão de crédito dele. Na hora. Na hora, não teve mesmo. amizade. E, gente, eu não sei quanto que era, mas assim, não era, eu acho que era 70 euros, mas não era barato. Tipo, foi muito louco. E eu falei, eu disse, gente, que dá pra guardar esse negócio desse papel. Eu sou porque a gente não tá adaptada a isso, né? Muito louco isso. Não, é muito louco. E é cultural, né? Você não tem... Eu passei por isso na França também. Ó, também? Lá a gente comprou, na verdade, um bilhete para a semana. Só que nesse bilhete da semana é obrigatório você pôr uma foto. Gente, eu ia passar uma semana lá. A
foto, sei lá, era 5, 6 euros. Eu falei, eu não vou gastar 6 euros numa foto, sendo que eu posso pagar numa taça de vinho. Desculpa, prioridades. De prioridades. E aí eu e o maridão fomos nesse discurso. Ah, cara, não é possível, não vão pegar a gente, não vão pegar. Mas assim, ó, o primeiro dia parou, no primeiro lugar que a gente desceu, tava a polícia. Aí eu falei, e aí a gente falou, não, vamos quietinho aqui, vamos com o bilhetinho na mão, ninguém vai perceber. Vida que segue. Ah, tá na nossa cara, né, gente, que a gente é estrangeiro. Eles olharam, pararam, aí pelo menos o que eles falaram, ó, se você for pego de novo, você vai ser multado. Dessa vez vocês podem passar. Só que aí eles escreveram no nosso bilhete, nem lembro o que tá, mas marcaram o nosso bilhete, pois aí eu e o Vitor saímos de lá, fomos o quê? Tirar foto. Isso, tem opção. Não, e é doido isso, porque eu lembro que eu ficava olhando e eu via assim que não tinha, porque aqui em São Paulo, né, você pega o metrô, aí tem os guardinhas que ficam ali na catraca, né, vê quem passa por baixo, vê quem não paga, né? E lá não. Aí eu falava, nossa, que doido, você compra o ticket, fica aí, passa, nice. Assim, aqui também você põe o ticketzinho, quando a gente tinha o ticket, não era o cartão, e engole, né, e lá, tipo, o ticket voltava. E eu lembrava, a Giane falou que eu tinha que guardar esse negócio. Cara, mas eu sei que foi uma grana, assim, é desesperador. E aí, você tá no outro país, você não tem o que fazer, não tem o que discutir. E aí eu lembro que esse rapaz ficava falando, mas não tá escrito, tipo, a polícia com a maquininha, tantos euros. Tipo, nem aí pra eles, sabe? Tipo, não tô nem te ouvindo, não tô nem te ouvindo. Aí, tipo isso. Não, é triste, gente. Flávia, eu sou tão desaforado, porque eu não consigo escutar de primeira e ficar quieto. Eu juro, acho que é uma das frases que eu mais ouvi da polícia fora do Brasil até hoje foi, você não tá no Brasil. Quando eles falam isso, eles realmente já estão muito estressados. Então, você é muito corajoso, Ann, porque quando eles estavam discutindo com a polícia, eu falava, paga logo, pelo amor de Deus. Eu também sou dessas. Gente, o meu maior medo é ser presa fora do Brasil. Porque eu não sei falar, não sei explicar. Vou ficar lá pra sempre. Ninguém nunca mais vai me achar, me resgatar, tenho certeza. Eu fui, olha só, eu fui parado pela polícia fui parado pela polícia no corredor de desembarque do avião, antes de chegar até na imigração. Desci da portinha do avião, e aí de repente eu tava passando com a minha mochila, eu devia ter o quê, uns 24 anos, encostou 2 caras do meu lado, também nessa bendita da Alemanha, não sei nem se eu quero voltar pra esse lugar um dia. Melhor não ir, pessoal. Olha lá, não, é muito bom, é legal, Vai sim. Mas olha isso, descido, tava naquele corredorzinho que é entre a aeronave e a plataforma de desembarque, a imigração e tal, encostou 2 rapazes do meu lado, mostraram o distintivo da polícia, pediram meus documentos, porque eu tava viajando sozinho, com uma mochilinha só na mão, e, de novo, olha o que eles perguntaram. Eu nunca me atentei a isso. Pediram pra ver meu passaporte, e antes do passaporte eu colecionava meus carimbinhos lá. Ele falou assim, por que você foi pra Colômbia e logo em seguida, na próxima viagem, foi pros Estados Unidos? Ai, meu Deus, traficante. Juro pra você. É isso, traficante. Até brasileiro, brasileiro. Na hora... Traficante, gente. Na hora eu nem me liguei, tipo assim, eu tô passeando, fui pra um, fui pro outro, foi o que o dinheiro deu, né, na ordem ali. Mas, nossa, encarnavam muito comigo quando eu era mais novo, muito. Viajando sempre sozinho, né? Sempre com uma mochilinha. Tem algumas coisinhas que eles encarnam. O pessoal fala, eu nunca viajei, eu só viajei sozinha, assim, de avião, para outro país uma vez. Sozinha. E aí, mas foi pertinho, era de boa. Mas eu tinha uma amiga que ela viajava muito sozinha. E ela falava assim que as pessoas paravam muito. Ela era nova, tinha uns 20 e poucos anos. Paravam muito ela. Achavam que ela ia fazer... Tipo assim, garota de programa, essas coisas, dos outros países. Falou que eles encarnavam muito com ela na Europa, Portugal, na Alemanha, já foi muito, muito questionada. Nossa, bagagem, já revistaram minha bagagem diversas, acho que nos Estados Unidos, na ida e na volta. Na ida, parei lá, pediram pra ver minha bagagem, pediram pra ver o dinheiro em espécie, os cartões de crédito, mostrei até conta bancária, reserva em hotéis e dizem as coisinhas que eu ia fazer, tive que mostrar tudo. E na volta também tinham aberto minha bagagem, aí tinha um lacre assim da imigração, dizendo, olha, precisamos abrir sua bolsa pra ver se estava tudo ok. Abriram, na volta, gente, até, lacraram um bilhete lá dentro.
Juan não vai com a gente na viagem, não, gente. Não, tá mais... Ai, Luan, desculpa, foi bom te conhecer. Foi ótimo, mas obrigada, mas deixa. Vou ficar por aqui esse contato. Agora já melhorou. Não, acho que depois do quarto, quinto lugar, eles já melhoraram. Agora viram que eu volto sempre pra casa. Acho que tinha um medo Eles já de eu ficar por lá. olharam. Eles olharam e falaram, não, esse aí volta. Esse aí gosta de Brasil mesmo, não tem jeito. Gente, e com relação assim, à hospedagem, já passaram algum perrengue? O Juan me contou já, por isso, inclusive que convidei ele aqui com a gente, que ele já fez diversos mochilões. Então eu falei assim, quem fez mochilão tem muita história louca. Porque geralmente a pessoa fica onde? Em hostel, que é lugar melhor para gerar história, que é se hospedar em hostel. Entretenimento. Eu só quero ouvir mesmo história, porque experiência eu passo. Porque eu tenho 34 anos, eu não tenho idade para sair de casa e passar perrengue. Mora Então, uma eu tô aqui, Olga, Juan, pra te ouvir. É a melhor coisa da minha vida. Dos 20 a 30 anos, eu só me hospedei em hostel viajando por aí. Muito, Caramba. muito bom mesmo. Eu já vi de tudo que você imaginar. Já me hospedei em quarto misto, em quarto com 8 pessoas, 12 pessoas, com 4 pessoas, um quarto só para homem, quarto para todo mundo. Nossa, mas eu tenho uma. Essa é impagável. Essa é uma das minhas melhores histórias de hostel da vida. Para os Estados Unidos, eu e a minha mãe, né? Ia dar de presente para ela uma viagem e tal. E aí, fomos fazer a entrevista do visto familiar e aí negaram dela, aprovaram o meu. Aí já começou triste. Só que eu falei, não vou desistir, vou fazer a viagem. E fui para um hostel. Chegando lá, eu dividi quarto com um francês, um cara super gente boa, o Julien. E aí eu fiz um combinado com ele. Eu falei, Julien, eu tenho um par de ingressos para todas as coisas que eu ia fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, eu te dou o par de ingressos e quando chegar nos passeios, você paga a cerveja lá. Você paga a cerveja, paga a comida, paga alguma coisa. Cara, a gente virou muito amigo. Muito amigo. Passamos, acho que assim, essa viagem, essa trip inteira, fazendo todos os passeios juntos, todas as coisas juntos. E aí ele falou assim pra mim, você é um cara incrível, viramos uma boa amizade. Ele falou, o dia que você for pra França, pra Paris, você me avisa. E 4 anos depois, eu fui para Paris e eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou assim, olha, só me diga que horas você chega, em que hotel que você vai estar hospedado. Esse cara foi me encontrar lá no hotel e juro para você, eu conheci os lugares mais incríveis de Paris. Nenhum deles tinha turista, era só a galera de lá. Eu fiz cada coisa doida nessa cidade. Isso é top. Isso é muito bom. Né, isso de você sair um pouco do circuito, a Regiane ela deve fazer isso também. É maravilhoso, porque eu lembro que alguns lugares que eu viajei assim, eu fazia questão de ficar em Airbnb e em bairros, sabe? Não ficar ali no centro, ficar mais um pouquinho no bairro. Às vezes ficava um pouquinho no centro, uns dias no bairro. Porque eu falava, quero ver como essas pessoas vivem. Tipo, frequentar lugar que eles frequentam. E é muito diferente do lugar que é só de turista, né? Conta aí, Regiane, também, se você já fez isso. Sim, né? E é uma das coisas que eu mais gosto. A única coisa que eu não gosto é de ficar andando de transporte público, porque eu não gosto disso nem aqui, gente, mas viajando. e eu tenho essa tradição aqui em casa também, né? Se vai viver a cultura, inclui o transporte público. Então, sempre a gente usa, mas eu prefiro, tá? A gente sempre opta por... Eu não fico em hostel mais. Eu acho que eu ficava isso quando eu era solteira, quando eu tinha meus 20 anos da vida. Mas hoje eu gosto de ter meu quartinho, um banheirinho só pra mim ali. E normalmente a gente também fica em lugares que não é muito turístico, porque a gente quer viver a cidade. É isso. Eu gosto dessa pegada. Mas assim, eu tenho isso também. Eu gosto de usar o transporte público. E mas eu gosto de ficar assim, num bairro próximo ali que eu chegue de metrô, sabe? Que eu consiga chegar fácil, também nada muito longe, não. Mas eu gosto. Aqui a gente fica até longe, Flá. Inclusive, uma dessas minhas histórias de transporte público é como a Zá contou, ano passado fui pra Europa, lua de mel, um momento super legal, e eu falei, quero muito conhecer Veneza, né? Veneza era um dos meus sonhos, né? Da Regiane, que assistia as novelas e filmes da vida, pois o maridão fez eu andar de ônibus, né? Que na verdade é um barco, Veneza inteiro.
Eu cheguei lá, feliz e contente. Falei, vamos alugar um táxi, vamos ser chiques, vamos passear. Ele falou, Regiane, descobri um bilhete único que a gente usa o dia inteiro. É isso aí, Regiane. Tênis. E é esse o rolê. Então, assim, a gente, tipo, ia de um lado pro outro, sei lá, 2 pontos, né? Tinha que ser no barquinho, porque o bilhete único era do dia inteiro, ele não queria nem saber, foda-se. Aí eu falava, Vitor, é lua de mel, ele não interessa, Regiane. O bilhete único é pro dia, vai usar o dia inteiro. Vamos usar. E foi assim, a viagem, basicamente a nossa lua de mel inteira, nós fizemos de trem, ônibus e barquinho. É isso. Mas, assim, então, eu tenho uma coisa, assim, gente. Aqui, lógico, que para trabalhar eu já peguei muito busão lotado, tal, faculdade, aquele estresse todo. Mas quando eu tô lá e tô, assim, de férias, eu não me importo. Porque também é uma forma de olhar as pessoas, de perceber como elas lidam com aquilo. Eu não sei você, mas eu já viajei tanto pro Canadá como alguns países da Europa, e assim, eu ficava chocada, porque o horário de pico deles é 4 horas da tarde. Sim. Não é 7 da noite, igual a gente falava. Gente, o pessoal aqui trabalha pouco demais. Sim. Eu só percebi isso porque eu tava andando de metrô, entendeu? Então, eu gosto de andar, até porque você passa por ruas que normalmente você não passaria, mas eu gosto fora do horário de pico. Mas aqui, Sim. o maridão, ele quer conhecer o quê? A realidade do proletariado, entendeu? É 4 da tarde? Eu quero andar às 4 da tarde. Manda o Vitor, ele tá ouvindo? Ele tá aqui, ó, me olhando. Lá pra Sé, 6 da tarde. Eu já falei. Não, é só ir lá, tá tranquilo. Eu falo pra ele, anda de ônibus aqui então, lindo, já que você quer conhecer a realidade. Cara, isso é interessante, né? Tipo, eu falei que eu não iria e eu acho que eu não vou mesmo o Juan falando. Mesmo o Juan tendo falado aí que ele conheceu uma pessoa que levou ele pra França e fez ele conhecer todos esses lugares, mas tem a parte boa, né? Cara, você carregou um amigo, né, Juan, para conhecer aí os lados que cara, num blog de viagem, ninguém, a gente não encontra essas coisas, só quem tá ali, né? Gente, você teve um guia. Olha, eu tenho uma frase, Zé, que eu acho que eu levo ela pra vida, sabe? Eu acho que um dos países que eu menos gastei dinheiro foi na França, porque, juro, ele me apresentou um monte de amigos deles, um monte de pessoas, todo mundo me recebeu super bem, eles queriam me mostrar os lugares onde eles andavam de skate, os bares onde eles iam, os restaurantes e tudo, e a gente era super novo na época, então, tipo, viraram bons amigos. Só que eu lembro que um amigo dele, uma vez eles estavam fazendo uma resenha no apartamento lá de um deles, já era bem tarde da noite, né, cada um levou uma bebida, etc, e aí um dos meninos estava conversando comigo na sacada, ele falou o seguinte, eu gosto muito de estudar idiomas, né, então essa frase dele me marcou. Ele falou assim, ó, um dia você estuda francês, tá? Porque a gente tá conversando aqui em inglês, então você pensa no seu idioma e leva pro inglês, e eu pego do inglês e trago pro meu idioma. Então, a nossa comunicação sempre vai ser truncada. O dia que você viajar para um país e você falar tranquilamente, nativamente, a língua daquele país, né, como um nativo, você vai go beyond. Esse go beyond ele me explicou, e ele começou a dar os exemplos de, tipo, você vai conseguir ir além, você vai conseguir viver coisas inacreditáveis. E anos depois eu fui para um país que eu falo o idioma fluentemente, tranquilo, e realmente aconteceram coisas incríveis, porque não tinha a tradução do inglês, eu não precisava pensar em alguma coisa, levar para o inglês, e aquela pessoa daquele país pegar do inglês e trazer para o idioma dele, sabe? Isso acontece, digo, quando eu fui para Alemanha, quando para França, para algum lugar que você não fala a língua da pessoa. Você está se comunicando com um terceiro idioma, sabe? Então eu sempre me esforcei por aprender algumas palavras, aprender algumas sensações e emoções que eu queria passar no idioma da pessoa, para ele entender de verdade o que eu queria dizer, sabe? Caramba, Legal, que interessante. Mas e que país foi esse que você viveu experiências? A Colômbia. Eu fui fazer, que Deus perdoe, mas eu também, né? Olha por que me pararam. Eu fui fazer a rota do Pablo Escobar. Eu fui pra Cali, Medellín e Bogotá. Só por isso. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito, gente. Nossa, não tinha motivo pra te parar, Juan. Não. Zero. Eu fui pra Cali, Medellín e Bogotá. Só os lugares menos chamativos. Ninguém nem conhece, ninguém nem ouviu falar nesses lugares. Eu não sei se eu falo agora. Eu vou dar uma resumida em 2 minutos, porque é uma experiência muito legal desse Go Beyond. Eu falo espanhol tranquilamente, né? E aí, eu tava indo comprar uma passagem pra ir pra outra cidade, eu tava em Cali, e
e tinham dois rapazes, mais ou menos da minha idade, uns 23 anos também, 22, 23 anos, vendendo bala no semáforo, né? E eu falei, pô, cara, são jovens da minha idade, numa situação de rua, numa situação assim e tal. E aí eu fui lá e comprei todas as balas deles e falei assim, pô, vocês vão almoçar onde? Aí eles disseram que eles almoçavam num restaurante, como se fosse de uma invasão, de um alojamento, assim, de um prédio, tipo da Sé, assim, que eles tomaram, sabe? Eu falei, posso ir lá almoçar com vocês? Eu quero ver como que é a realidade de vocês, tal. Eu fiz amizade com eles. Aí eles falaram, pode sim. Aí um deles falou, tô com aqueles dois amigos, eles podem ir também? Eu falei, pode. Aí no meio do caminho, eu tava indo pra esse restaurante, eu parei e falei assim, quer saber? Eu posso comer nesse restaurante qualquer dia da minha vida, mas vocês talvez não possam comer no lugar que eu posso levar vocês qualquer dia. Então vamos no restaurante mais legal que tiver aqui nessa cidade. E aí levei os três rapazes num restaurante muito legal. Aí no meio do caminho, eles pararam assim e falaram, se eu te contasse que a gente ia te roubar algumas quadras mais pra frente, mas você foi um cara muito legal com a gente se arrependeu. Caraca! Meu Deus. Caraca! Sabe aquela sua Eita. conversa que Deus cuida de você? E você agora cuida de você também? Aí, ó. Meu, olha, se pudesse piorar, ainda piorou. Calma. Para! Saímos do restaurante e aí eles foram me mostrar o centro da cidade. A gente passou numa praça, como se fosse a Praça da Sé, e entramos numas quadras. Juro pra você, chegou uns 15, 20 caras que moravam na rua, que vendiam drogas, etc. Tipo como se fosse uma Cracolândia, assim, né? E me cercaram porque tava escrito na minha cara que eu era turista, né? E chegou uns 15, 20 e tal. E aí eu fiquei calado, mudo, e eles conversando entre eles, né? Porque eles achavam que eu não tava entendendo nada. E eles falando assim, vamos roubar esse gringo, esse cara deve ter dólar, esse cara deve ter dinheiro, e vamos pegar a mochila dele, a carteira dele, as coisas dele. E eu calado, não abri a boca, e eu vi os três rapazes que eu tinha levado pro restaurante conversando com eles, né? Não, ele tá com a gente, o cara é gente boa, ele tá com a gente vai embora daqui, a gente vai embora daqui. E aí os três me tiraram dessa situação e eu fiquei calado. Mas o fato de eu saber exatamente o que eles estavam falando, porque eu dominava o idioma, me deu uma aflição, mas me deu uma segurança, porque eu tava entendendo tudo. E é muito estranho você ouvir as pessoas acharem que você não tá entendendo, mas elas discutindo se vão te roubar ou não, e você calado ali. E é um tipo de situação que poderia acontecer em qualquer outro país se eu não soubesse o idioma. Então, nessas duas situações, eu entendi o que significava no Go Beyond. Você vai poder entender de fato tudo que está acontecendo à sua volta, se enfiar em enrascadas, mas também saber o contexto daquilo, sabe? Saber o quanto enrascado você tá. Exatamente. O quanto lascado você tá. Mas eu sobrevivi, eles me ajudaram, conversaram com eles e eu consegui sair a gente saiu da situação lá. Eu os encontrei umas 2, 3 vezes enquanto tava pela cidade ainda, levei eles para tomar uma cerveja num restaurante lá, mas juro, o fato de saber o idioma nesse dia me deixou literalmente em pânico porque eu sabia tudo que tava acontecendo em volta, sabe? Caraca, que loucura! Ai, meu Deus. Regiane, Flávia, bora pro inglês, bora pro espanhol. Ah, minha filha, eu já tô até na aula de francês agora. Só queria dizer isso. Francês. Eu sou péssima, eu vim sem o chip dos idiomas, eu falo isso, assim. Não, eu tenho, eu já contei isso aqui, que eu tenho a máxima que eu não penso na moeda, eu penso em dinheirinhos. Tipo, onde eu tô, eu já contei isso, né? É dólar, é euro, quantos dinheiros? É isso. Eu fico convertendo, eu fico muito panca da cabeça, e aí eu vou só, quantos dinheiros isso? Quantos dinheiros? Quanto dinheiro? Boa. Muito bom. Tem a frase, né? Quem converte não se diverte. Então, eu não faço isso, eu separo, tipo, quanto dinheiro eu posso gastar hoje? 50 dinheiro? 100 dinheiro? E aí eu organizo aquele dinheiro. É isso. Isso. Não posso pensar. Aí eu que me vire. E você, Juan, como é que lida aí com o orçamento da viagem? É tranquilo, não é? Vocês acreditam que essa é a única parte da viagem que eu sou bem diligente, bem organizadinho? Tem que ser, né? Você fez tantas viagens, né? Tinha que ser regradinho. No restante das outras coisas, assim, tenho uma agenda bem tranquila, bem flexível. Mas em orçamento,
eu tenho alguns sites, algumas coisas que eu olho, então eu já chego lá, eu tenho ideia de quanto custa em média o café da manhã, o almoço, quanto custa em média o jantar, quanto custa os passeios que eu quero fazer. Então, meio que eu já tenho um cronogramazinho, assim, tipo, o dia que eu passo, ou o final de semana que eu passo da linha, eu já sei que eu tenho que dar uma maneirada no próximo, então... Gente, o Juan Juro que pode você- mesmo viajar com a você- gente. Qual que é a próxima Ó, viagem, Juan? Tô sem planos ainda, mas geralmente, juro, A gente vai fazer agora. Eu tenho uma planilha tão boa que eu coloco assim nela. Quanto custa o café da manhã, almoço, jantar, quanto custa o ticket de transporte, a média de Uber, eu olho até a média de Uber entre os lugares. Meu Caraca, Deus, eu coloquei na gente. agenda. bom. Muito Caramba, bom. muito Sério. planejado. Nossa, Você sabe por quê? disse Nossa, que sensacional. tem um site, Juan? Tem muito Que vo- legal. Você quer dividir com a gente ou isso é um segredo seu? Ah, não, eu posso. Faz um Eu tempo posso, eu posso. que eu não entro nele, mas se chama Quanto Custa Viajar. Ah, tá. O quanto custa viajar? Ele é muito bom. Sei, Gente, eu não- muito como que eu não conheço isso? sei. Tem o quanto custa viajar. Conheço. Gente, ô É. Zá, por que você deixou eu quebrar minha cabeça nas nossas viagens, gente, sem me falar disso? Porque Ele a Zá faz que tudo faz isso. o Pix, viu? Eu que faço os roteiros. Eu sou a que faço o Pix, eu sou a que. Ah, eu não quero pensar. É a Eu sou Flávia é a que essa. resolve as coisas. Eu Olha sou aí. essa também. Inclusive, toda viagem, o maridão faz a planilha e ele reclama muito porque eu nem abro a planilha. Eu chego no lugar e falo: o que que a gente faz hoje? Quanto que eu posso gastar de dinheirinho hoje? É isso. Viu, Flávia? Só É porque, vou. é porque a Flávia é minha marida, entendeu? Eu sou a Marisa. É isso, é isso, é isso. É, eu vou tudo pro... Ó, gente, eu vou assim, gente, vocês vão querer o quê? É uma coisa mais histórica, um passeio mais tranquilo. Eu monto o roteirinho, compro tudo, organizo tudo. E a Zá tem esse site aí, não me avisa? Olha que Ai, coisa não lembro. horrorosa. Não lembrava, amiga, sorry. Nossa, amiga, assim não vai dar pra confiar mais em você. Acho que nossa relação tá um pouco abalada agora. A Zá tá excluída da próxima viagem. Tô É isso. sentindo que agora a nossa relação está um pouco abalada nesse momento. Juan, me ajuda. E além do quanto custa viajar, tem mais algum site que você usa aí que dá para deixar de dica? Ó, eu vou dizer o que eu uso o Kayak para ter uma ideia de média de preços, melhores destinos para passagens. Uhum. Eu não sei se pode divulgar aí, mas é os que eu uso. Fala aí, Não, amiga. pode sim. Tem o Tô Melhor- anotando aqui. Rome to Rio, e muito bom também de quando vai para a Europa, para algum país que precisa de bilhetes. Por exemplo, eu quero fazer um trajeto de X cidade a Y cidade, e eu não sei o mais barato, se vai ser trem, ônibus, vai ser avião, às vezes tem vários meios, em vez de você pesquisar tudo, você coloca o trajeto e esse Rome to Rio te passa. Gente, eu morrendo pra fazer, eu não acredito nisso. Não, eu tô chocada. Cara, isso dá um trabalhão, não é verdade? Quando você vai pra Europa, que você fica indo pingando de país em país, dá um trabalhão. Você fala, vou de avião, vou de trem, vou de a pé, vou de Sim. caminhão. Porra, dá um trabalhão. O nome é Rome, de R-O-M-E, Aham. 2, aí Rio. Muito Olha bom. Rome to Rio. isso. Nossa, Muito bom. eu acho que eu já vou até falar pro maridão aqui que eu vou organizar a próxima viagem, que eu vou usar todos Ai. esses sites. Ele vai achar que eu Regiane vai se achar agora. vou me achar, ele vai achar que eu me matei. Eu só entrei no site, botei lá o nome No dos site. países e saiu tudo. É isso. Regiane bombando na viagem. Bombando na viagem. E vou fazer drama. Nossa, me dediquei Ai, tanto. nossa. Me dê valor. Olha a viagem que eu programei pra gente. É isso. Nossa, prepara. Para fechar aqui, gente, queria que vocês compartilhassem alguma dica para as pessoas enfrentarem os perrengues ou enfrentar os possíveis medos que às vezes uma viagem pode nos causar aí. Apesar de vocês já terem falado várias coisas aqui ao longo do episódio, só para a gente fechar aqui. Quem começa? Eu tenho uma. Meu, se eu pudesse dizer pra alguém, olha, a pessoa vai me dizer que vai fazer a primeira viagem, uma viagem que ela tá super animada, empolgada, eu diria, não vá com expectativas, vá com a mente aberta a possibilidades, porque às vezes você pode achar que vai ser uma viagem super chata, super monótona e aquilo te surpreender, ou às vezes você pode ir com uma expectativa lá em cima e não ser o que você esperava. Então vá de coração aberto, de mente aberta e só vai, deixa lá, tudo que tem que acontecer vai acontecer. Boa. E você, Rê? É muito lindo isso que o Juan falou, porque a minha dica também seria muito nesse sentido. Viva, né? Eu acho,
perrengue, gente, a gente vai passar em todos os lugares. A gente passa perrengue no nosso idioma, no nosso país. Por que lá fora seria diferente, entendeu? Então, viva o momento, aproveite, porque a gente pagou para se divertir. Então, a gente tem que sair se divertindo. Acho que é muito isso. Boa, muito bom. Então, primeiro a gente quer agradecer muito Regiane e Juan. Deu uma dupla sertaneja, Regiane e Juan. Muito obrigada por vocês compartilharem as histórias de vocês conosco. Foi maravilhoso. É sempre bom falar desse tema. E agora que a gente está aí no mês de julho, que é um mês que muita gente tira férias, principalmente quem tem filho, por conta das férias escolares. Eu que sou professora, estarei de férias quando esse episódio for ao ar, graças a Deus. Então, é bom ouvir, né? Porque às vezes a gente fala, mas será que acontece isso comigo? Não, gente, acontece com todo mundo. Então, fica aqui o meu abracinho e meu agradecimento a vocês. Obrigada também, gente, por compartilhar aí as histórias. E a gente quer ouvir aí de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Conta pra gente os perrengues de viagem, histórias muito loucas que vocês têm aí. É sempre bom ouvir vocês também. Siga a gente nas redes sociais, não deixem de comentar lá, estamos firme e forte postando vídeo, já que aqui é só um áudio, então a gente dá as caras lá para vocês verem a gente aqui também, tá bom? Um beijo Flá, beijo Rê, beijo Juan. Beijo, todo mundo. Beijo, obrigada, gente. Obrigado você. Tchau. Beijo, pessoal. Obrigado.